Graças e paz, irmão. Mais uma vez, é com a graça e com a paz do Senhor Jesus que nós saudamos você, família IBMA. Querida família de Deus, hoje mais uma vez, neste encontro aqui pela nossa plataforma de culto online, nós nos expressamos na nossa melhor versão, que é a versão de adoradores, pois são os tais que Deus assim procura, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E hoje aqui eu quero convidar você a participar deste momento de adoração, deste momento de gratidão, onde a família IBMA expressa aquilo que carrega de melhor dentro de si, que é a nossa gratidão, que é a nossa sincera devoção em expressarmos ao nosso Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor pelo fato dele ter cuidado de nós durante esses momentos difíceis que nós vivemos na pandemia, no isolamento social. E hoje aqui eu convido você a convidar e a chamar uma bênção especial do Espírito Santo para a sua vida, a fim de que você possa entregar a Deus aquilo que você pode entregar de melhor, que é um culto racional, um culto de gratidão, um culto onde você possa expressar aquilo que você carrega como princípio de um adorador, de uma pessoa que está envolvida com Deus, e que desta forma o Senhor te abençoe, que você possa fluir no rio do Espírito Santo e que a presença de Deus, ela seja restauradora na sua vida. Adoremos o nosso Deus em espírito e em verdade nesta hora. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem.
ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui, nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, a ti a honra, a glória, o poder, somente a ti. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder,
te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre, amém. Para todos sempre. Amém. Para sempre, amém. A ti, Senhor. Aleluia. Te exaltamos, Jesus. Glórias a ti, Deus. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos. Te agradecemos, Rei dos Reis. Te damos honra. Te damos honra. Te damos glória. Teu reino para sempre é eterno. Teu reino é para sempre eterno. E não há lugar melhor que possamos estar se não for em tua presença. Oh, te damos honra. Te damos Oh, glória. Senhor, Rei dos Reis. teu é o poder para sempre. Seja exaltado, seja adorado no meio dos louvores, no meio dos louvores, sim. Oh, teu povo te adora, teu povo te clama. Tu que estás assentado sobre tudo e sobre todos, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. E não há outro, a quem nós vamos adorar e render o nosso louvor. Não há outro a quem possamos abrir as nossas bocas e declarar: santo, 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 santo é o Senhor. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus, e não haverá. Oh, adorado, exaltado, magnificado, Santo Deus, Santo Deus. Oh, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Nós te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Aleluia, aleluia. Amém, Deus. Seja feita a tua vontade, Deus. Seja feita a tua vontade sobre nossas vidas. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia.
Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino em nós, Senhor. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Oh, venha, porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Aleluia. Aonde você estiver, querido, aplauda o nosso Deus. Seja feita a tua vontade, Deus. Seja feita a tua vontade. Aleluia. Amém. Aleluia, que louvor maravilhoso. Nós acabamos de entregar ao nosso Deus. Tenha certeza, Ele recebeu seu cântico, a sua adoração, o seu aplauso, o seu pensamento. Olha, tudo isso chega à presença de Deus como incenso suave à presença dEle. E quando Deus recebe isso, não há outro sentimento, outra ação, segundo o que diz a palavra de Deus, senão liberar mais e mais bênçãos sobre a sua vida. O nosso Deus é o abençoador por excelência. E a Bíblia fala disso. A Bíblia fala disso em tantos momentos que o salmista, no Salmo 116, diz assim: o que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu posso fazer, em outra versão, para retribuir a Deus o tanto, o tudo que Ele tem feito, que Ele está fazendo
e que Ele fará por mim, porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele sempre cuidou de ti, Ele continua cuidando de ti, provendo as tuas necessidades, e Ele continuará fazendo assim, porque Ele é fiel à sua palavra. O que eu darei ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. O salmista diz que precisa assumir compromissos espirituais e compromissos também comportamentais. Ele precisa ajustar a sua vida espiritual diante de Deus, porque isso é agradável a Deus. Mas ele também precisa ter ações materiais, ter ações relacionais, ter ações comportamentais que agradem a Deus. É uma das maneiras, ou são maneiras de retribuir a Deus por tudo que Ele tem feito, por tantos benefícios, por tantas bênçãos que Ele tem direcionado a nós. E nesse momento dos dízimos e das ofertas, isso se revela de maneira muito especial, porque é um instante em que nós vamos expressar para com Deus contentamento, gratidão, obediência, porque há ordens, há comandos bíblicos que nos direcionam a ofertar, a devolver nossos dízimos e ofertas. Então, quando nós agimos assim, obedecendo, em adoração, com alegria, mas direcionando também e expressando contentamento. Mas, pastor, contentamento não é a mesma coisa de felicidade? Não. O contentamento é uma expressão de alegria, mesmo quando as coisas não estão bem, mesmo quando as coisas não estão da forma, da maneira, na dimensão que nós gostaríamos, ainda assim, com o que temos, somos contentes. E quando temos isso no nosso coração, na oportunidade que Deus nos dá, de colaborarmos com a continuidade, com a ampliação, com o crescimento do seu reino, com toda certeza, mais ainda Ele nos abençoa, tenha certeza disso. Talvez você tenha enfrentado ou esteja enfrentando lutas e dificuldades e a sua renda até esteja sofrendo alguns abalos. Olha, colabore com o que você puder, com as suas possibilidades, mas sempre com generosidade. Lembra da viúva pobre? Jesus destacou a pequena oferta dela, mas foi uma oferta pequena de qualidade. Não é a quantidade que importa para Deus, mas sim a qualidade daquilo que você entrega a Ele como expressão de contentamento, de gratidão, de louvor e de adoração. Amém? Que Deus abençoe grandemente você que nos acompanha aí pelas redes sociais, em especial o YouTube e o Facebook, alguns que nos acompanham também pelo Instagram, às vezes no próprio momento do culto, às vezes em outros dias. Você que é membro da IBMA, sempre mande um convite do culto, ou antes, ou mesmo depois, para que outra pessoa, outro casal, outra família possa também ser abençoada em nome de Jesus. Nesse instante eu queria orar por você, e eu queria que você pudesse apresentar diante de Deus a sua vida, os seus propósitos, os seus sonhos. Não deixe de sonhar. Leia o Salmo 138, verso 8, que diz que o Senhor cumprirá os seus propósitos para conosco. Nada vai impedir dos propósitos de Deus se realizarem na sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Projete, sonhe, acredite, e Deus, no seu tempo, na sua hora, da sua maneira, fará acontecer. Eu creio nisso, creia também em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, levante o seu braço ao céu. Pai, nós queremos te louvar nesta hora. Primeiramente, te agradecer e te engrandecer pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo cumprimento das tuas promessas para com o teu povo. Cada um de nós, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, idosos, aqueles que são profissionais liberais, aqueles que são empregados, empregadores, aqueles que são empreendedores, funcionários públicos, aposentados, não importa, meu Deus. A todos tu tens abençoado,
a situação de todos tu tens contemplado, e agora nós clamamos a ti por graça, por misericórdia, por bondade. E se houver necessidade de uma ação sobrenatural do Senhor, realiza, meu Pai, liberando bênçãos sem medida, como diz a tua palavra, bênçãos tais, que são até mesmo inclassificáveis, que não conseguem ser explicadas, que não conseguem ser mensuradas, mas que o Senhor tem realizado e continuará realizando nas nossas vidas e também por intermédio das nossas vidas, porque esse povo que nos ouve da Igreja Batista Missionária da Amazônia, esses amigos e irmãos que nos ouvem, meu Pai, ainda que enfrentando lutas, instabilidades, inseguranças, tem reservado um pouco para ajudar outras pessoas, outros irmãos, para ajudar o crescimento, a continuidade da tua obra. Por isso eu peço, abençoa, protege, guarda, derrama sabedoria para administrar os recursos que nos chegarem às mãos, meu Pai, e faz prosperar o teu povo, mesmo em meio a crises, a más notícias, a queda de índices ou a índices contrários que acabam, Pai, de alguma maneira gerando preocupações nas nossas mentes e corações. Que tudo isso seja colocado apenas como informação, mas uma informação não pode se sobrepor à tua vontade, ao teu querer, aos teus planos, aos teus propósitos para as nossas vidas. E é nisso que nós caminharemos, meu Pai, na fé na tua palavra, na fé no teu poder, na fé no teu cuidado, com esperança em quem tu és e na certeza de que o Senhor tem o melhor para nós. Muito obrigado, Senhor. Recebemos as bênçãos que já nos destinastes. Estamos preparados para receber tudo que o Senhor tem para nós. Oramos a Ti, te agradecemos em nome de Jesus. Você que quer colaborar com a IBMA, aqui embaixo nós temos as contas do Bradesco, do Banco do Brasil. Você que só tem podido fazer pagamentos através da Caixa Econômica ou das casas lotéricas, lá no site você tem acesso ao PagSeguro. Você pode usar o cartão de crédito, cartão de débito, emitir um boleto, ir até a casa lotérica e fazer, então, entregar a sua oferta através do boleto. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos louvar o Senhor ainda com uma canção. Comece a preparar o seu coração para a palavra que Deus reservou para a tua vida, para a minha vida nessa manhã. Você não será a mesma pessoa, creia nisso. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, vamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade, com alegria. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Oh, amém. Amados irmãos,
Graça e paz. Hoje eu vou convidar você a pensar comigo dentro do seguinte contexto. Entenda que você é um filho amado de Deus. Você é alguém pertencente ao rebanho de Jesus Cristo, alguém a quem Deus pastoreia com cuidado pleno. Alguém que é alvo da perseguição, da bondade e da misericórdia de Deus para onde quer que você ande. Esse que é a figura que eu quero que você compreenda que você é. É nesse contexto que a gente vai trabalhar, de alguém que é um amado de Deus, um filho de Deus adotado em Cristo Jesus. Alguém que tem plena comunhão com Deus, que tem para com Deus um relacionamento de amor e fidelidade. Imagine que você é esta pessoa. O teu relacionamento com Deus será fundamentado pela forma como você toma decisões. Por quê? Porque quando você é um amado filho de Deus, a ação de Deus a teu respeito vai estar movida, vai estar relacionada, vai estar dirigida às tuas decisões. Se você decide bem, Deus vai te abençoar. Se você decide mal, Deus vai te corrigir. Porque como pai amoroso, Ele vai te levar a rever aquela decisão ruim que você tomou, vai te mostrar que aquela decisão ruim não ia te levar para um lugar bom, e Ele vai te disciplinar para que tu aprendas a ver a vida, a ver aquela decisão que você tomou com outros olhos. E aí se adeque àquilo que Ele requer de você, como um pai amoroso requer de seu filho, que tenha uma boa conduta, que tenha um bom andamento na vida, para que a sua existência como filho de Deus glorifique a Deus de toda maneira. Então, quando você toma decisões, sempre você encontrará uma resposta divina. Seja na bênção da aprovação, seja na disciplina da reprovação. Mas a decisão que você toma sempre terá em Deus uma repercussão, sempre terá em Deus uma resposta. Mas quando você está indeciso, quando você não toma decisão nenhuma, sabe o que acontece? Nada. Absolutamente nada. Tudo que acontece na tua vida em relação ao teu relacionamento com Deus é fundamentado na tua decisão. Sem decisão não há movimento. Porque a indecisão que paralisa, ela é filha da dúvida e neta do medo. E esse instrumento do medo, da dúvida, que gera a indecisão, é tudo que o diabo quer para paralisar a tua existência e evitar que você atue nesse mundo de uma maneira que Deus seja glorificado. A indecisão é parenta do medo e da dúvida, porque a indecisão brota desses sentimentos, brota dessas condições. Você tem dificuldade de decidir, você fica em dúvida, porque você tem medo. Você não sabe se escolhe uma profissão ou outra, porque você tem medo de escolher a profissão que não vai lhe fazer feliz, que não vai lhe realizar, seja do ponto de vista profissional em si, seja mesmo até do ponto de vista financeiro. Você não sabe se casa com a japonesinha, com a moreninha ou com a lourinha, porque você tem dúvida qual delas vai te dar uma vida conjugal mais feliz. Então, o medo, a dúvida e a indecisão são aparentados. E isso é paralisante para a vida do homem, porque não gera resposta divina. O que gera resposta divina é a decisão. E eu e você, como filhos de Deus, não podemos nos evadir de decidir. Nós precisamos decidir, porque é na nossa decisão que encontraremos resposta divina. Seja a bênção da aprovação, seja a vara da disciplina, mas na decisão temos resposta. Na indecisão
não temos nada. E eu digo para você sem nenhum medo de errar, é preferível diante de Deus, na condição de um filho amado de Deus, você decidir mal do que você não decidir. É preferível você tomar uma decisão errada do que você não tomar decisão nenhuma. Porque quando você toma uma decisão errada, Deus vai te corrigir. Deus vai te gerar uma situação de reflexão. Deus vai te levar à maturidade pelo aprendizado. Mas enquanto você está preso na indecisão, sabe o que acontece? Absolutamente nada. Então, eu e você, como filhos amados de Deus, não podemos nos evadir da decisão. Nós não podemos fugir da decisão. Nós precisamos decidir. A indecisão é paralisante, a indecisão é filha da dúvida e neta do medo, e esses são instrumentos de Satanás para que você não viva uma vida de pleno agrado a Deus, que você não tenha uma existência que glorifique a Deus em toda a sua maneira de viver. Agora, é evidente que entre tomar uma decisão errada e tomar uma decisão certa, é preferível tomar uma decisão certa. E a palavra de Deus nos ensina como tomarmos decisões certas, decisões que Deus abençoará. Porque veja bem, entenda, Deus como Pai amoroso não tem prazer nenhum na disciplina. Deus como Pai amoroso quer que nós sempre tomemos decisões corretas. Se tomarmos uma decisão errada, ok, Ele vai nos corrigir, vai nos ajudar, vai nos amparar. A bondade e a misericórdia do Senhor vão nos acompanhar, vão nos perseguir todos os dias da nossa vida, para que a gente tenha um bom rumo. Mas é evidente que é preferível tomar decisões corretas do que decisões erradas. E que elementos a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, revela sobre como tomar decisões corretas? É isso que nós vamos nos aplicar e meditar nesse momento. E eu pediria então que você pudesse fechar seus olhos comigo, que nós vamos orar a Deus. Pai, que Tu possas nos dar clareza sobre a Tua palavra, que Tu possas aplicar os Teus ensinamentos no nosso coração, para que a gente possa tomar decisões que Te agradem nesta vida, e que a nossa existência seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Como tomar decisões corretas? A maneira que a Bíblia nos ensina a tomar decisões corretas é fundamentada em dois fundamentos, em dois princípios. O primeiro é da fé corajosa. O segundo é da racionalidade prudente. Sem fé corajosa e sem racionalidade prudente, não existem boas decisões. E essas duas coisas que para muitos parecem antagônicas, à luz do entendimento bíblico, elas se harmonizam, elas se integram, elas têm uma mecânica conjunta que faz com que elas cooperem para a promoção de uma boa decisão. Para você entender como a fé corajosa e a racionalidade prudente se ligam, se integram nas Escrituras Sagradas, eu acho que nada melhor do que contar para vocês um exemplo, mostrar para vocês um exemplo da Escritura. E o exemplo que eu escolhi para trazer esse tema aos irmãos é a escolha de Davi em enfrentar o gigante Golias. Davi chegou ao acampamento dos israelitas que estavam em guerra com os filisteus. E no acampamento dos israelitas tomou conhecimento de que todos estavam amedrontados por conta de um grande guerreiro filisteu chamado Golias, um gigante experiente nos combates e armado até os dentes. Davi olhou a situação e viu que os israelitas estavam apavorados. E ele, por ter um coração afeiçoado a Deus, um coração ligado a Deus, percebeu que naquela situação Golias precisava ser derrotado. O gigante precisava cair. E ele então toma a decisão de enfrentar o gigante. Isso é uma decisão fundamentada numa fé corajosa. O que Davi creu para tomar a decisão de
enfrentar Golias. Davi creu que aquele gigante incircunciso filisteu precisava ser derrotado. Davi creu que Deus era com ele e que a bondade e a misericórdia do Senhor o seguiriam aonde quer que ele fosse. Davi creu que, por mais que ele andasse pelo vale da sombra da morte, não deveria ter medo, porque Deus era com ele. E Davi creu que ele, Davi, tinha as condições de derrotar o gigante. Isso é a ação da fé corajosa, levando Davi a decidir lutar contra Golias. Mas não foi apenas isso. Davi também apoiou a sua decisão em uma espécie de racionalidade prudente. O que Davi considerou? Davi considerou que ele sabia usar a funda. Ele sabia, ele calculou, ele mediu. Vou derrotar esse gigante, eu preciso derrotar esse gigante, eu creio que eu posso derrotar esse gigante. Mas espera aí, como? Então Davi raciocinou, tá certo? Ele foi prudente, ele não se apresentou a enfrentar o gigante de qualquer jeito, só com base da cara e na coragem. Ele teve uma fé corajosa que o impulsionou à decisão de combater o gigante, mas ao mesmo tempo ele considerou várias outras coisas. Vamos lá, ele considerou que era habilidoso em usar a funda. Ele considerou, refletiu e raciocinou que se ele pegasse boas pedras e que lançasse direito, e apoiado na fé que Deus era com ele, que guiaria as pedras até a cabeça do gigante, mas ele calculou que se ele fizesse direito, que se ele usasse bem a funda, ele tinha condição de vencer. Ele também calculou, veja só, que havia benefício na vitória, porque aquele que derrotasse o gigante receberia do rei prêmios. E ele, com base no prêmio, considerou o prêmio vantajoso. Ele raciocinou desta forma, tá certo? Ele foi movido por uma fé corajosa, mas observe que ele levou em consideração, o texto bíblico mostra, várias outras coisas. Ele sabia que ele era capaz. Ele raciocinou que ele era capaz. Por quê? Porque ele já havia vencido o leão, porque ele já havia vencido o urso. E ele raciocinou que vencer o gigante não era muito diferente do que vencer o leão e vencer o urso. Quando ele despreza a armadura de Saul, ele não o faz por um arrobo de coragem, como quem diz assim, eu não preciso dessa armadura, eu vou vencer o gigante e pronto, Deus é comigo. Não, ele ia usar a armadura. Ele não usou a armadura porque a armadura não coube nele, porque era pesada demais. Quando botaram a armadura em Davi, a armadura de Saul em Davi, ele se sentiu preso. Ele disse, não pessoal, essa armadura é muito boa, é excelente, a ideia é ótima, mas não dá. Isso vai me prender, eu não vou conseguir carregar. Tira a armadura, eu vou com a roupa leve mesmo, eu vou despido mesmo da armadura, eu não quero essa armadura não. Então você vê que na decisão de Davi combater Golias, eu vejo dessa forma, eu percebo dessa forma. As duas coisas entraram em ação. Ao mesmo tempo que havia uma fé corajosa, também havia uma racionalidade prudente. Davi não chegou lá para enfrentar Golias com a cara e com a coragem. Não foi só um ato de fé corajosa. Haviam coisas em jogo. Ele calculou o prêmio, calculou a estratégia, como é que ele ia fazer, como é que ele ia usar a funda. Tá certo? Ele tinha consciência das suas capacidades. Ele tinha um histórico de experiência em enfrentamentos, em situações em que ele estava em desvantagem, como contra o leão e como contra o urso. Então ele não era uma pessoa que foi colocada ali por acaso. Ele raciocinou que o seu aceite em combater o gigante Golias, embora envolvesse uma fé corajosa, tinha
possibilidades de dar certo. Tinha possibilidade real, racional de dar certo. Tá certo? Não era uma coisa, não foi uma decisão louca, foi uma decisão pensada. A fé corajosa se articulou com a racionalidade prudente para que uma boa decisão fosse tomada. E o gigante caiu. Caiu pela fé, mas também caiu porque Davi era habilidoso com a funda e sabia usar bem o instrumento. E já havia derrotado o leão e o urso. Era experimentado. Muitos cristãos tomam decisões alegando que são decisões de uma fé corajosa, mas na verdade são decisões irracionais, decisões loucas, decisões imprudentes. Mas eles tomam essas decisões e dão com os burros na água, como se diz. Por quê? Porque escondem a sua irresponsabilidade debaixo da capa espiritual de uma fé corajosa. Da mesma maneira, muitos cristãos escondem a sua covardia debaixo da capa da racionalidade prudente. Não fazem as coisas que devem fazer, não tomam as atitudes que deveriam tomar corajosamente em Cristo Jesus, porque se escondem debaixo de uma capa de prudência e racionalidade para esconder a razão real pelo qual continuam sem tomar as decisões que deveriam tomar. Covardia. As duas coisas, pessoal, têm que andar juntas. A fé corajosa e a racionalidade prudente. É isso que faz com que o Filho de Deus possa tomar boas decisões. Boas decisões são fruto de uma fé corajosa e de uma racionalidade prudente. Muitas pessoas fazem coisas, tomam decisões e dizem: tomei uma decisão de fé corajosa. Na verdade, estão pecando, estão tentando a Deus. Muitas pessoas decidem por coisas, decidem por atitudes covardes e se escondem atrás, dizendo: não, essa é a decisão mais prudente, esta é a decisão mais racional. Tudo errado, pessoal, tudo errado. A boa decisão, a decisão correta, nasce da conjugação da racionalidade com a fé, da coragem com a prudência. Sobre fé, a maioria dos crentes sabe que sem ela é impossível agradar a Deus, porque quando nós nos chegamos a Deus, nós temos que crer que Ele é bom e que é abençoador, que é galardoador, que premia todos aqueles que o buscam. Mas muito pouco se fala que se, por um lado, sem fé é impossível agradar a Deus, sem racionalidade também é. O nosso relacionamento com Deus, ele não é irracional, ele é um relacionamento racional. A diferença é que a racionalidade que constrói o nosso relacionamento com Deus, ela está acima da racionalidade humana, porque ela é uma racionalidade espiritual. Sobre isso eu gostaria de aprofundar com você. Lembrem-se de Jesus quando interrogado a respeito de qual seria o maior mandamento da lei. Isso está em Mateus capítulo 22, lerei para você do verso 35 ao 38. Diz assim: e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Em outras versões fala, com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O que é que esse texto nos mostra? Que Jesus está explicando que para que nós tenhamos um relacionamento vivo com Deus, nós precisamos estar completamente rendidos a Ele. E isso implica a entrega do nosso coração, para que o nosso coração seja cheio de uma fé corajosa, mas também implica
na entrega do nosso intelecto, do nosso pensamento, para que a nossa racionalidade humana seja mudada, modificada, transposta para uma outra espécie de racionalidade superior, que é a racionalidade que vem do alto, que é a racionalidade com que o próprio Deus conduz e vê a vida e as situações. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso 14. Lá em 1 Coríntios 2, verso 14, Paulo diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucuras. É verdade. A racionalidade humana não consegue alcançar as coisas do Espírito. A racionalidade humana não consegue entender por que se alguém me pede uma túnica, eu devo dar também a capa. Por que se um inimigo me fere na face de um lado, eu devo dar também a outra? A racionalidade humana não consegue entender por que eu só devo construir uma torre depois de me certificar de que todos os elementos necessários para a construção já estão em meu poder. A racionalidade humana tem dificuldade em compreender por que é preferível ter uma mão cheia com descanso do que duas mãos cheias com aflição de espírito. Porque pela racionalidade humana, quanto mais, melhor. Afinal de contas, o problema não é dinheiro, o problema é falta de dinheiro. Não é assim que pensa a humanidade? A racionalidade humana tem isso. A racionalidade humana, ela não te empurra à generosidade que Deus requer dos seus. Por quê? Porque quando a farinha é pouca, primeiro o meu pirão. Isso é racionalidade humana. Que história é essa de eu fazer o bem para o meu inimigo? Que história é essa de eu perdoar os que me ofendem? Para quê? Para que eu vou fazer o bem para o meu inimigo que não me faria bem? Isso é racionalidade humana. Para que você entenda as coisas do Espírito, você tem que transpor da racionalidade humana para uma outra racionalidade. E é essa racionalidade superior, espiritual, vinda do alto, que tem que ser geradora da prudência necessária para nós, como filhos de Deus, tomarmos decisões corretas. Então, quando eu falo que as decisões humanas precisam ser apoiadas em racionalidade, eu não estou falando na racionalidade do homem, eu estou falando na racionalidade segundo Deus. É essa racionalidade que permite com que nós entendamos as coisas espirituais, sem que elas nos pareçam loucura. Isaías capítulo 55, versos 7 a 9, dizia assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, quando falo da necessidade de tomarmos decisões racionais, estou falando em tomarmos decisões como filhos de Deus, baseado na racionalidade que vem do alto. Não estou falando da mera racionalidade humana. Até pelo que a racionalidade humana por si só não explica a vida. Veja, havia um sábio no passado chamado Salomão. Ele foi rei de Israel, filho de Davi. E Salomão, na sua sabedoria, ele resolveu ver como era a vida. E uma das coisas que Salomão constata é que a vida não pode ser explicada segundo a lógica humana pura e simples. Porque a vida tem mais elementos na equação do que os elementos que a lógica humana é capaz de perceber. Se tudo fosse pela lógica humana, a vida não se desenrolaria como ela, na verdade, se desenrola. E se desenrola hoje como também se desenrolava no passado. Vejam palavras de Salomão no livro do Eclesiastes, no capítulo 9, verso 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como o impuro. Assim, ao que sacrifica, como o que não sacrifica. Assim, o bom como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. E ele segue dizendo no verso 11 do mesmo capítulo 9: voltei-me
e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. O que Salomão constatou aqui? Que a racionalidade humana não pode explicar a vida. Por quê? Pela racionalidade humana, toda vez que fosse correr um veloz e um lento, numa certa distância, quem venceria a corrida? O veloz. Isso é a racionalidade humana. Vão lutar um forte e um fraco. Quem vai vencer? O forte, é óbvio. Pela racionalidade humana, é isso. Só que o que Salomão constatava? Que a coisa não era bem assim. Que tinha vezes que corria o veloz e o lento é que ganhava. Tinha vezes que o forte lutava com o fraco e o fraco é que ganhava. Por quê? Porque tem coisas que a racionalidade humana não pode explicar. Para o homem são loucura, mas para Deus não é. Porque Deus conhece todos os elementos da equação da vida, coisa que a racionalidade humana não é capaz de alcançar. Então, quando equiparamos a fé corajosa com a racionalidade prudente para a construção de boas decisões pelos filhos de Deus, nós estamos nos referindo a uma espécie de racionalidade que transcende a racionalidade humana natural. E disso, quem despreza corre um sério risco de se arrebentar na vida. Tá? Covardia não faz bem para o Filho de Deus. A nossa fé precisa ser corajosa. Incredulidade não faz parte, não é saudável para o Filho de Deus. Precisamos ser pessoas de fé. Mas isso não quer dizer que, por sermos pessoas de fé e de coragem, devamos ser irracionais e imprudentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tudo tem que andar junto. A prudência e a racionalidade cooperam com a coragem e a fé para que eu e você possamos ter boas decisões tomadas. Ok, Alexandre? Estou entendendo. Mas daria para dar um exemplo prático para a gente entender como é que isso funciona assim na real? Dá, eu vou trazer para você um exemplo bíblico. Eu teria vários exemplos pessoais para contar, mas vamos usar um exemplo bíblico. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu vou ler para você do verso 6 ao verso 10. Você vai ver como que filhos de Deus tomam decisões. E aqui nós vamos aproveitar para fazer um fecho, para resumir tudo que foi dito até aqui. Paulo está com uma equipe de missionários pregando o Evangelho. E a história que nos é narrado no livro dos Atos dos Apóstolos por Lucas é a seguinte. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Trode. E Paulo teve, de noite, uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogou, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Bora entender o que aconteceu aqui? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Como é que você acha que o Espírito Santo impediu os pregadores de irem para a Ásia? Tu achas que o Espírito Santo bolou um campo de força que os impediu de entrar na Ásia? Tu acha que foi uma manifestação sobrenatural? Tu acha que desceu uma coluna de fogo? Não, não foi isso que aconteceu. O único dado sobrenatural que existe aqui é Paulo sonhando com um varão macedônio, e isso está registrado no texto. Provavelmente, quando Lucas diz que o Espírito Santo impediu, ele está dizendo que aconteceu alguma coisa que fez com que o plano deles fosse frustrado.
Veja, esses homens sabiam muito bem que o diabo abre portas e o diabo fecha portas. Deus abre portas e Deus fecha portas. Só que tem uma diferença. A porta que o diabo abre, Deus pode nos impedir de entrar. A porta que o diabo fecha, Deus é poderoso para abrir. Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então havia essa diferença. Eu não sei o que impediu estes pregadores de irem para a Ásia. Eu não sei se foi falta de visto, se a estrada fechou, se houve uma calamidade natural que impediu a viagem. Eu não sei o que foi. Mas eles concluíram que Deus fechou a porta. Então eles foram para Mísia, porque queriam chegar em Bitínia. Veja que eles não ficam parados, eles não ficam indecisos. Ai, não deu para ir para a Ásia, e agora? O que é que a gente vai fazer? Vamos orar, vamos aguardar. Será que vou para a Ásia? Será que vou para outro lugar? Será que volto para Jerusalém? Não tinha indecisão, pessoal. Porque eles sabiam isso que eu disse para vocês. Na indecisão, não tem operação divina nenhuma. Operação divina é na decisão. Ou Deus abençoa a decisão, ou Deus corrige a decisão. Mas tem que haver a decisão. Na indecisão não acontece nada. E o que é que você vê aqui? Que eles eram decididos. Ok, não deu para ir para a Ásia, então vamos para Bitínia via Mísia. Só que o Espírito também não permitiu. Bitínia furou. Não deu para ir para Bitínia. Por quê? Eu também não sei. Mas não dava mais para ir para lugar nenhum. Então eles desceram para Troade. E se hospedaram no hotel. Foram dormir. No dia seguinte acordaram. E Paulo chega com a conversa. Ei, pessoal, vocês nem sabem o que aconteceu. Ontem eu tive um sonho. Sonhei com um varão macedônico, dizendo, vem para Macedônia e ajuda-nos. O que vocês acham? Aí eles disseram assim, Paulo, a gente tentou ir para a Ásia, não deu. Tentou ir para Bitínia, também não deu. Bora ver se tem passagem para Macedônia. Vamos ver. Foram lá no porto, chegaram lá no porto. Ei, tem passagem para Macedônia? Aí receberam a informação. Tem sim. Tem um barco saindo de Troade, que vai a Samotrácia e depois vai para Neápolis. E aí passa para Filipos. Filipos é na Macedônia. Dá sim. Paulo, tem passagem para Macedônia. Então é isso, pessoal. Vamos para Macedônia. Decisão. Vamos para Macedônia. E logo depois dessa decisão, dessa visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E o verso 11, e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samotrácia. E no dia seguinte, para Neápolis, e dali para Filipos. O que eu estou querendo mostrar para os irmãos? Que foram decisões acertadas. Tá certo? Algumas foram frustradas, mas foram decisões acertadas. Por quê? Porque eles não tinham medo de decidir. Eles sabiam que Deus era com eles. Seja na Ásia, seja em Bitínia, seja na Macedônia, seja onde fosse. Por mais que eles passassem pelo vale da sombra da morte, eles não temeriam, porque eles sabiam que Deus estava com eles. Então eles eram livres para decidir. E eles sabiam que na indecisão não haveria nada de Deus. Mas na decisão haveria. Nem que fosse a correção, mas haveria. Então eles decidiram, vamos para a Ásia. Não deu. Não era a Ásia. Deus corrigiu. Então vamos para Mísia e de lá para Bitínia. Não deu. Então vamos para Troade. E de lá de Troade, pegaram o barco e foram para Macedônia, que era para onde eles tinham que ter ido mesmo. Entendeu? O que eu estou querendo mostrar para você? Não tenha medo de decidir. O problema é a indecisão, que é filha da dúvida, que é neta do medo. Isso é que é ruim. Cristão não tem que ter medo de decidir. Quando eu era jovem, ficava paquerando a japonesinha, tinha também a moreninha e tinha a lourinha. Poxa, eu fiquei na indecisão. A japonesinha já casou com outro, a moreninha foi fazer pós-graduação nos Estados Unidos, e a japonesinha, e a outra que sobrou, a moreninha, já
partiu também de Belém, foi trabalhar fora, tá, já perdi o contato. Não casei com ninguém. Entendeste? A indecisão paralisa a vida. Tem que decidir, pessoal. Tem que fazer a escolha. Se for a escolha correta, Deus vai abençoar. Se for a escolha incorreta, Deus vai corrigir ou vai impedir. Entenda, a bondade e a misericórdia do Senhor vão te seguir todos os dias da tua vida, mesmo nas tuas decisões erradas. Aí alguém dirá, mas tem decisões erradas que têm um preço. Bom, tem um preço, mas Deus transforma mal em bem. Realmente, o bom é decidir corretamente, é decidir com fé corajosa e racionalidade prudente. É isso que é o bom. Mas não tenha medo de decidir. O medo de decidir, a escravidão da indecisão, acaba com as pessoas. É preciso que nós, como filhos de Deus, sejamos homens e mulheres de decisão, para que Deus abençoe as nossas decisões corretas ou nos corrija nas nossas decisões erradas, mas que Deus se manifeste na nossa vida através das nossas decisões. O que eu estou querendo deixar para você como mensagem é que na indecisão nada acontece. A indecisão gera paralisia. Mas se eu tomar uma decisão e depois me arrepender? Pessoal, tomou a decisão, tomou. Tá? Começou o curso, termine. Escolheu a carreira, invista nela. Isso não quer dizer também que você não possa voltar atrás em algum momento da sua vida, de modo algum. Tá certo? A decisão de voltar atrás, a decisão de recomeçar, a decisão de dar um passo atrás, a decisão de não fazer nada e ficar esperando, também são decisões. Tá certo? O que eu estou defendendo aqui é a necessidade de você decidir. Até a decisão de voltar atrás e se arrepender é uma decisão. Tá certo? O que eu apenas pondero é que muitas pessoas decidem retroceder, decidem por um outro caminho, sem terem explorado todas as possibilidades que aquele caminho que uma vez elas escolheram já tinha a oferecer. É isso que eu vejo que é também uma coisa que precisa ser pensada. Mas o ponto-chave é que é preciso decidir, até para voltar atrás. Ficar parado, não fazer nada, também é uma decisão. O que não pode ser é o crente viver na indecisão. Viver na dúvida, viver com medo. É isso que não é admissível para os filhos de Deus. Aprenda com os apóstolos na viagem à Macedônia. Eles eram homens de decisão. Eles decidiam, tomavam atitude. Dava errado, não era como eles pensavam que ia ser? Ok, tudo bem. Eles sabiam que a bondade e a misericórdia do Senhor os seguiam aonde quer que eles fossem. Não importa onde eles estavam. Então, eles tomavam outro rumo. Mas não ficavam parados, não ficavam na indecisão. Eram homens de atitude. E nós, Igreja do Senhor Jesus, hoje precisamos ser assim. Igrejas constituídas por pessoas que sabem decidir. De preferência, boas decisões, balizadas pela fé corajosa e pela racionalidade prudente. Racionalidade não segundo os homens, mas segundo a revelação da sabedoria que vem do alto, que chega para nós através das palavras da Escritura Sagrada. Deus abençoe, aproveite este momento de reflexão para tomar as decisões que a sua vida está requerendo. Entenda, enquanto você ficar indeciso, nada acontece. Mas quando você tomar a decisão, de duas uma, ou Deus vai te abençoar, ou Deus vai te corrigir, mas Deus vai aparecer para você. Que bênção, queridos irmãos, família IBMA. Hoje, o nosso momento de culto, de adoração, de palavra foi extraordinária. Quanta coisa Deus derramou neste nosso ambiente de culto online. E hoje aqui eu quero desejar que você tenha uma semana extraordinária, uma semana abundante, onde Deus venha enriquecer você com esta palavra que você recebeu hoje aqui. Hoje eu quero me despedir de você, desejando que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a rica consolação do Espírito Santo sejam cada vez mais presentes na sua vida e na vida dos nossos irmãos espalhados em toda a face da terra. E acredite, logo, logo estaremos juntos presencialmente na casa do Senhor, na Igreja Batista Missionária da Amazônia.
Fique com Deus e que Deus o abençoe grandemente, em nome de Jesus. Governos, impérios, soberbas passarão. Para sempre tu permanecerás. Riquezas, vaidades, beleza passarão. Para sempre tu permanecerás. Seca-se a erva e cai a sua flor, com um sopro tudo se desfaz. Os céus e a terra se envelhecerão, mas tua palavra se cumprirá. Deus eterno, adorado, princípio e fim. Deus eterno, soberano, quem se compara a ti? Governos, impérios, soberbas passarão. Para sempre tu permanecerás. Riquezas,